Eu tinha 18 anos. O Rogério sabe de onde eu venho. Eu venho de um quarto e sala. A gente é tudo lá do subúrbio de Santo André. É da parte pobre. Santo André tem a linha do trem. A parte de lá até que é boa. A parte de cá é onde o Rogério morava. Então, assim, o Rogério sabe de onde eu venho. Eu venho do Parque das Nações, uma casinha de aluguel com quarto e sala, onde morava todo mundo. E um dia, uma terça-feira à noite, eu trabalhei terça-feira o dia inteiro em Santo André, saí do trabalho. Esse dia acho que o Rogério não estava. Eu fui com um outro cara da igreja lá que chama Fernandão. Eu peguei um ônibus, que era o meu passeio de adolescente. Eu gostava de ler a Bíblia, de estar com o pessoal da igreja. Eu peguei o ônibus, fui para Vila Carrão, na Comunidade da Graça, assisti um culto numa terça, voltei para casa. Voltei quietinho, porque a gente morava num quarto e sala, então chegava à noite, tinha que tirar o colchão atrás do guarda-roupa, pôr no chão da sala, e aí a gente revezava. De vez em quando eu e minha irmã dormia no chão da sala, às vezes meu pai e minha mãe que dormia, porque só tinha um quarto pequeno. E aquela noite eu cheguei bem tarde da Vila Carrão, de Santo André, da Vila Carrão em São Paulo, cheguei em Santo André. Eu juro, eu não preciso jurar, mas eu juro pra você, modo de expressão, juro pra você que quando eu cheguei em casa, eu vi meu pai e minha mãe dormindo no chão da sala, alguma coisa me disse, eu olhei e falei, como seria a vida se meu pai morresse agora? E me deu um aperto, eu não sei te explicar, mas isso aconteceu. Eu fui pro meu quarto, deitei, com uma sensação que alguma coisa ia ser abalada lá em casa. Talvez eu não sabia literalmente que era meu pai que ia morrer, mas era subjetivo, que eu não sei explicar. Acordei depois de algumas horas com meu pai gritando no chão da sala. Eu saí do quarto, minha irmã acordou, acordei, peguei meu pai no colo assim. Ele estava infartando, morreu no meu braço. Ainda chamamos a ambulância, não veio, maravilha, serviço é sempre bom, serviço que a gente paga é ótimo, não veio, é sempre eficiente, vale a pena cada centavo que a gente paga de imposto aqui. Aí meu pai morreu no meu braço, a gente ainda tentou acudir e levar para o hospital público, que a gente não tinha dinheiro, morreu. Eu estava sentado na guia, quando meu pai morreu, veio o médico e falou, infelizmente seu pai morreu. Eu tinha 18 anos, não tinha carreira, não tinha emprego, minha mãe não tinha emprego, minha irmã não tinha emprego. Quem realmente sustentava a casa era meu pai. Meu pai era um cara muito legal. Meu pai não bebia, não fumava, a vida dele era família, estava desempregado, era aquele cara obsoleto que já tinha passado da idade e já tinha sido mandado embora do emprego que ele passou a vida trabalhando. Então, ele se virava com o bico para sustentar a casa. E e amava muito a sua mãe, não é? Muito, muito. A vida do meu pai, da minha mãe, eu e minha irmã. Era isso. Era isso. E o médico veio, olhou para mim e falou, morreu. E o que me veio na mente, que eu nunca esqueço, Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Que fala, em tudo dai graças. Tudo dai graças. Isso foi a primeira coisa que me veio na mente. Esta frase foi a primeira coisa que veio dentro de mim. Em tudo dai graças. Amém. É quando você tá ali e sabe que em milésimos de segundos você pensa um caminhão de coisas. Foi o que aconteceu. E dentro desse... Cabe a eternidade toda naquele instante. Nessa frase, em tudo dai graças, um processamento a 1000 por hora na minha cabeça faz em questão de milésimos de segundos o raciocínio em tudo dai graças. O que tá fora do tudo? Nada. Tudo é tudo. Se é tudo, é tudo. Se é para dar graças em tudo, é para dar graças quando eu ganho e quando eu perco. Quando eu nasci e quando eu morri. Quando eu tive meu pai vivo e agora que meu pai morreu. E ali eu dei graças a Deus. E depois de 6 meses, a minha irmã morre. Então a gente já estava ali totalmente quebrado. Eu estava indo naquela... A gente estava quebrado, eu tentando um emprego, um moleque de 18 anos que
tava fazendo bico para ajudar a pagar o aluguel de um quarto e sala. O Rogério conhecia lá onde eu morava, foi muito lá. Minha mãe também se virando, aí minha irmã arrumou um emprego, finalmente. Depois de 6 meses, ela arrumou um emprego de carteira assinada. No primeiro dia que ela vai trabalhar, 6 meses depois que meu pai morreu, no primeiro dia ela entra no carro da empresa, a empresa vai levar ela para Cubatão, na volta o carro capota com ela e 6 pessoas dentro do carro, só ela morre. E aí, deu 1 semana que minha irmã morreu, 6 meses que meu pai morreu, 1 semana que minha irmã morreu, eu pego, a única coisa que meu pai deixou foi um Gol velho, que só dava problema. Meu pai não deixou 1 centavo no banco, ele não tinha nenhum bem material, mas ele deixou muita coisa que ultrapassa qualquer dinheiro material. Meu pai deixou um exemplo para mim, as lembranças. Riquezas imponderáveis. Que eu acho que muita gente, muito herdeiro milionário, trocaria a herança para ter o que meu pai me deixou. E meu pai não me deixou um centavo. Mas ele te deixou mais do que o mundo inteiro. Total. E aí, 1 semana depois que minha irmã morreu, 6 meses depois meu pai morreu, passou 1 semana, minha irmã morreu, fui atender um amigo nosso, era amigo meu do Rogerinho também, que a gente tá falando nessa live, que chamava Flávio. Ele tinha, era lá da igreja, ele tinha anemia. E de vez em quando ele acordava, os ossos doía muito, anemia falciforme, os ossos doía, ele gemia de dor. E eu era uma das poucas pessoas lá que naquela noite estava com um carro disponível, que era o Gol velho que meu pai deixou. Então eu peguei o Gol velho, fui na casa, falaram, o Flávio tá passando mal. Aí eu peguei o carro, fui na casa dele, peguei ele, pus no carro e tava levando ele pro posto de saúde para socorrê-lo. Eu tinha 18 anos. Você se lembra uma noite que Fernando Henrique era presidente ainda e deu um apagão no Brasil inteiro? Lembro. Foi o Brasil inteiro. Não foi uma cidade, foi todos os lugares do Brasil. Apagou. Você lembra essa noite? Foi exatamente esta noite. Foi nesta noite. Eu tava com o Flávio, socorrendo ele. 1 semana depois que minha irmã morreu, eu tava com ele no banco, ele tava gemendo de dor. Apagou. Pum! Foi a noite do apagão. Apagou. Quando apagou, eu ouço no vidro do Gol, a única coisa que meu pai deixou. Toque, toque. Eu olho, um cara numa moto pondo cano no vidro. Desce. Eu falo, não, deixa eu levar no hospital. Cala a boca, desce, senão eu vou te atirar, vou matar. Peguei ele, levei até o hospital andando, os caras levaram o carro. A única coisa que meu pai deixou pra nós ir embora. Golzinho. Deixei o Flávio no posto de saúde. Voltei andando no breu, no escuro, pra minha casa, no Parque das Nações. Voltei andando, foi meia hora, 40 minutos andando. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tava chorando, porque o apagão queimou todas as nossas coisas. Queimou a TV, o videocassete, micro-ondas, a gente perdeu tudo. Só tinha eu e minha mãe e a roupa que a gente tinha. E era isso. Ninguém tinha emprego, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada. E mais uma vez, o que eu penso? Em tudo dai graças. É o que eu disse no início da nossa conversa. Em todo momento da minha vida foi o que está escrito na palavra de Deus, que sustentou, guiou, porque contei minha história. Não foi dinheiro, não foi casa, não foi nada. A gente não tinha nada, a gente perdeu tudo. E uma coisa que eu sempre que vem junto com isso para mim, em tudo dai graças, é que a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Uma coisa importante quando acontecem essas coisas, eu acho que a gente aprende o valor do que realmente tem valor. Paulo que diz, ele já teve necessidade, já teve fartura, ele já teve o pessoal de igreja... Abundância, escassez... O pessoal de igreja usa muito só a última parte do versículo, né? Eu posso naquele que me fortalece. Só usa essa parte. O que essas experiências todas me passou é o que realmente tem valor. Hoje mesmo eu falava aqui com a minha mãe, eu hoje tenho fartura. Não tinha antes. Hoje eu tenho. E pode ser que amanhã eu passe a não ter mais.
E quando eu não tinha fartura, hoje eu sou grato a Deus pelo que eu tenho, só que quando eu não tinha, eu também era grato. E se por acaso tudo que eu tenho hoje eu perder, eu vou continuar sendo grato. As pessoas, às vezes, dizem que, nossa, mas você é louco de falar ou fazer algumas coisas. Você é corajoso de falar ou fazer algumas coisas. Eu não sou nem louco nem corajoso, eu sou completamente desapegado. Muitas vezes, as pessoas onde eu trabalhava iam lá e falavam, você tá falando isso aqui, você vai perder seu emprego. Eu falei, meu filho, já perdi pai, irmã, tô nem aí pro meu emprego. Olha que se você fazer algumas coisas, você vai perder o dinheiro que você conseguiu juntar. Eu falo, você não tá entendendo, isso aqui não vale nada. Eu sei o que é perder o que realmente é importante. Eu perdi, sou grato, sobrevivi. Então, assim, não é o bem material, não é a carreira, não é a popularidade, não é o que eu tenho que tem valor. E quando eu tenho essa consciência, quem precisa eu dou. Se eu achar que eu tenho que falar, eu falo. Se eu achar que eu tenho que me arrepender, eu me arrependo. Eu não estou preso ao que convenções sociais, chefe, empresa, público pensa de mim. Eu sou um ser humano normal e eu fracasso, eu erro, eu penso errado, eu penso às vezes certo, às vezes errado, e eu não preciso colocar nenhuma máscara para fingir que eu sou alguma coisa com medo de perder algo que eu conquistei ou que eu posso conquistar. Porque eu não tenho esse medo, porque eu venho de um lugar que eu não tinha essas coisas. E quando eu tava lá, eu perdi o que realmente era importante. Perdi tudo. Eu sou muito grato a Deus pelo que eu tenho hoje, pelo que Deus permitiu que eu conquistasse, e tudo que eu tenho, todo o trabalho que eu faço, eu sei que não foi a força do meu braço. Não foi. Eu tenho a plena consciência disso. Eu vi um monte de gente usar o meu caminho, tentar puxar tapete, tentar roubar a coisa que eu criei, tentar roubar a ideia, roubar dinheiro, roubar as coisas. Eu nunca movi um dedo, eu só continuei fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer.